Queridos telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui para estudarmos mais uma lição deste trimestre da Escola Dominical da classe de jovens da Igreja Assembleia de Deus. Neste trimestre estamos estudando o livro de Números, Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. E a lição de número 8, que é a lição que vamos estudar hoje, ela tem como título As Guerras no Deserto. O texto do dia está em Salmos 44:1, capítulo 44, versículo 1 de Salmos, que diz assim: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. A síntese da nossa lição afirma o seguinte: ainda que os inimigos sejam fortes e bem preparados para a guerra, se buscarmos a Deus em oração e lhe obedecermos, agindo com fé e coragem, eles serão derrotados. Muito bem, o programa EBD Jovem está apenas começando. Convidamos vocês a continuarem conosco para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Caros irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, a lição de hoje, a lição de número 8, As Guerras no Deserto. Vamos meditar sobre alguns episódios de guerras que aconteceram entre o povo de Israel e algumas nações que habitavam ali a terra de Canaã. Nós estudamos em lições anteriores a respeito da morte de Arão, de Miriam, e Moisés ficou só, continuando a liderança do povo de Deus ali no deserto. E após esse período, depois da morte de Miriam e Arão, aí, que está registrado no capítulo 20 do livro de Números, então a gente começa aqui o capítulo 21 do livro de Números, falando de guerras, de problemas que aconteceram lá no deserto. No capítulo 21, versículo 1, diz o seguinte, a palavra de Deus: ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então a gente já observa aqui que depois da morte de Miriam e Arão, quando Moisés e o povo continuam a sua jornada, a sua caminhada, então um dos reis lá da terra de Canaã, o cananeu, essa expressão cananeu significa aquele que é de Canaã, que nasceu ou que vive na terra de Canaã. Então o rei Arade, ele habitava para a banda do sul, lá além do Jordão, no sudeste ali da terra de Canaã. Então ele, quando soube que o povo de Israel estava em caminho, caminhando, então esse rei resolveu pelejar ou guerrear contra Israel. Observe que esta guerra aqui não foi uma guerra provocada pelos israelitas. Os israelitas não chegaram lá atacando, mas eles foram atacados, porque quando o rei de Arade tomou conhecimento de que Israel vinha pelo caminho dos espias, aquele rei pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então o rei guerreou contra Israel, prendeu alguns israelitas e levou eles como prisioneiros para lá, e isso fez com que o povo de Deus tivesse uma reação diferente. No primeiro momento, a reação do povo de Deus não foi contra-atacar na guerra física da espada, mas ao acontecer isso, ao ser atacado e ao ter alguns dos seus soldados sido levados prisioneiros, diz o versículo 2, Números capítulo 21, versículo 2, que então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades.
Então observe aqui que antes de Israel contra-atacar, né, aquele rei de Arade, Israel foi orar ao Senhor. Israel foi fazer um compromisso com Deus, como diz aqui o tópico 1.2. Aquela nova geração que entraria em Canaã, talvez pela primeira vez tenha dado um salto de fé. Ela resolveu confiar no Senhor, porque Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o general de guerra que dá vitória em todas as batalhas, Então nós vemos aqui já uma preocupação, um entendimento do povo de que a vitória vem do Senhor. Então eles votaram um voto ao Senhor e disse: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Porque a ordem de Deus era mesmo de destruir todas as cidades dos cananeus, a ordem de Deus era de destruir todos os cananeus, todos aqueles que habitavam a terra. Já existia essa determinação prévia de Deus. Mas o que chama a atenção é que eles oraram ao Senhor. Diante do desafio, diante daquele ataque, antes de contra-atacar, antes de lutar com as suas próprias forças, eles foram orar ao Senhor, fizeram um voto a Deus. Então, ainda que não haja informações a respeito do poder bélico do rei de Arade, o relevante é que Israel decide, desde aquele momento, confiar no Senhor. Uma nova página da história daquela geração estava sendo escrita porque eles estavam tendo a consciência de que a vitória não vem do seu braço, da sua espada, mas que a vitória na guerra ela vem do Senhor. No tópico 1.3 da nossa lição, remete ao versículo 3, a resposta de Deus à oração do povo, dizendo assim: o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Horma. Então Deus deu vitória ao povo de Israel, Deus atendeu a oração do povo, conforme Números 21:3, e assim surge o primeiro feito na história daquela geração, trazendo alegria e regozijo, satisfação pessoal, alegria íntima, pois Deus ouviu a voz de Israel. Então, esse momento de adversidade, quando o povo de Deus foi atacado pelo rei de Arade, isso serviu também para que o povo buscasse a Deus, para que o povo clamasse ao Senhor, para que o povo entendesse que a vitória em todas as batalhas de Israel, que a vitória vinha do Senhor. Porque aquele povo de Israel era um povo que tinha saído recentemente da terra do Egito, era um povo que estava peregrinando no deserto, e eles não eram um povo, os israelitas não se constituía um povo assim muito preparado para a guerra, com muitas armas de defesa e de ataque para a batalha. O exército israelita não era tão preparado e não tinha tanto equipamento e preparo como tinha das outras nações. O povo de Israel era peregrino no deserto, mas eles confiaram no Senhor. Eles confiaram que Deus era poderoso para dar vitória e eles não confiaram no seu próprio braço, porque os cavalos se preparam para a batalha, mas do Senhor é que vem a vitória. E isso serve também de lição para nós cristãos, porque vivemos não em guerra física, não em guerra bélica material, mas vivemos uma batalha espiritual diária. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, nessa batalha espiritual, temos que ter consciência que a vitória vem do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, em Cristo somos mais do que vencedores. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa. Vamos fazer o primeiro intervalo e já já retornaremos para estudar com vocês o tópico 2 da nossa lição. Nos aguardem.
Muito bem, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando com vocês, nesta ocasião, a lição de número 8 deste trimestre, As Guerras no Deserto. Este trimestre estamos estudando vários episódios históricos que aconteceram ali com o povo de Deus no deserto, com o povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto em direção à terra prometida. E vemos aqui que aquela geração que estava ali no deserto já estava tendo várias experiências com Deus, e eles já estavam experimentando, começando a experimentar várias vitórias nas guerras e nas batalhas, vitórias que vinham do Senhor. O tópico 2 da nossa lição, um pouco da vida no deserto, uma murmuração cultural. Estava muito arraigada na mentalidade daquele povo a murmuração, a reclamação, a falta de fé, a desconfiança no Senhor. Em Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, a Bíblia descreve aquele episódio das serpentes ardentes e a serpente de metal, que vamos ler aqui para vocês compreenderem direitinho a história como aconteceu. Números capítulo 21, versículos 4 a 9, diz assim: Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Observe que nas provações do deserto o povo se angustiou muito e a primeira atitude deles não foi clamar ao Senhor por vitória, não foi buscar do Senhor a vitória, a bênção, mas foi murmurar contra Deus e contra Moisés, que era o homem de Deus que Deus colocou para estar guiando o povo. E o povo começou a murmurar, desconfiando da integridade de Deus, desconfiando do amor de Deus, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste lugar? Porque aqui não tem pão, aqui não tem água, de vez em quando a gente passa por necessidade, porque no deserto é assim mesmo. No deserto tem momentos de escassez, tem momentos de tristezas, tem momentos de dificuldade. E o interessante que chama a atenção aqui é porque Deus mandava para o povo o maná do céu. Todos os dias caía do céu aquele alimento, o maná para o povo se alimentar. E acontece que o povo disse: Eu estou fastiado, a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então eles desprezaram a bênção do Senhor, aquilo que Deus tinha dado a ele, aquilo que Deus vinha dando cotidianamente, sustentando eles com o alimento, com o maná. Eles: eu estou enfastiado, não estou satisfeito com isso, esse pão é vil. Então eles desprezaram a bênção de Deus, como muitos cristãos também hoje em dia desprezam aquilo que Deus deu a ele. Ele não tem contentamento, ele não está satisfeito com as bênçãos de Deus na sua vida, ele quer mais e fica murmurando, achando que Deus é injusto, porque não dá mais, não dá aquilo que ele está pedindo. Então, essa murmuração do povo e essa falta de respeito, de fé do povo, chamar o maná de Deus, chamar a provisão de Deus de pão vil, então isso despertou a ira do Senhor contra aquele povo. Diz aqui o versículo 6, Números 21 e 6, Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, ou seja, serpentes venenosas, serpentes peçonhentas, que morderam o povo e morreu muito o povo de Israel. Deus aqui mandou castigo para o povo. Deus fez aparecer no deserto muitas cobras venenosas para picar, para morder o povo e matar muita gente ali com aquele veneno de cobra. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Às vezes Deus deixa a gente padecer alguma luta, às vezes Deus até nos castiga para poder a gente fazer a gente entender
que nós erramos, que nós pecamos, para que a gente se arrependa. Então isso é importante. Tem gente que é tão duro, tem um coração tão duro, que só reconhece o seu erro, só se arrepende dos seus pecados, só pede perdão a Deus quando é punido ou castigado por Deus, quando quebra a cara. Então diz o versículo 8: e diante do povo, reconhecendo o seu pecado e pedindo que Moisés orasse pelo povo para que acabasse aquela mortandade do povo por causa das cobras venenosas, disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Inclusive esse episódio foi retratado por Jesus no Evangelho de João. Ele disse: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também importa que o Filho do Homem também seja levantado nessa haste, que na verdade foi a cruz. E assim como as pessoas que olhavam para aquela serpente de metal com fé na palavra do Senhor, porque Deus disse: se você olhar para essa serpente de metal que está pendurada aí nessa haste, se você olhar com fé, você vai ser curado. E quem olhava com fé foi curado da peçonha, do veneno daquelas serpentes. Do mesmo jeito, aquele que olhar para Cristo, aquele que aceitar e crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, também vai ser curado da sua enfermidade chamada de pecado. Então o povo foi punido por Deus e Deus mandou esse castigo por causa da murmuração do povo. Mas quando eles chegaram em Ber, ao que tudo indica, o povo teve sede e mais uma vez falta de água, e nessa ocasião as pessoas não murmuraram. Eles sentem a aflição, mas resolvem ficar calados. Diante disso, o Senhor chamou Moisés e ensinou uma nova maneira para prover o que faltava. Mandou o povo ficar junto e, em vez de murmurar, cantares. Tem um hino da harpa que diz: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Então, depois desse episódio das serpentes ardentes, numa outra ocasião, quando faltou água, ao invés do povo murmurar, o povo começou a cantar, começou a louvar a Deus, e o poder do louvor fez com que Deus fosse misericordioso para com eles, e eles receberam a vitória. Então isso é uma grande lição para nós. Paulo e Silas foram presos por causa do Evangelho, mas de madrugada estava ali na prisão, cantando e orando a Deus, e Deus mandou o livramento. Portanto, meu irmão, minha irmã, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique aí e continue conosco. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta com o programa EBD Jovem, o terceiro bloco do nosso programa, para estudar o terceiro tópico. Hoje estamos estudando a lição de número 8, as guerras no deserto. E aprendemos já nos blocos anteriores que surgiram guerras ali contra o povo de Israel, mas o povo de Deus orou ao Senhor, clamou ao Senhor, pedindo vitória, e Deus mandou vitória para o povo, apesar de em alguns momentos teve problema de murmuração. Deus castigou o povo com as serpentes ardentes, o povo se arrependeu, Deus enviou a cura e o povo seguiu na sua trajetória, na sua caminhada. Tópico 3 da nossa lição, a vitória sobre o mais forte. Esse tópico 3 destaca a vitória que Deus deu a Israel na batalha contra os reis de Moabe, os reis de Moabe e de Bazã. Então aqui, no primeiro subtópico, o tópico 3.1, Seom, rei dos amorreus. Diz o texto sagrado de Números, capítulo 21, versículos 21 a 24, o seguinte: então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar
pela tua terra. Não nos desviaremos pelos caminhos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os seus termos. Porém, Seom não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Então nós vemos aqui que Moisés e o povo de Israel precisava passar dentro do território lá dos amorreus, e Moisés, diplomaticamente, na paz, mandou mensageiros até o rei Seom, que era o rei dos amorreus, pedir permissão para passar por meio das suas terras para seguir viagem, e Moisés prometeu, garantiu que o seu povo não ia passar pelos campos, nem pelas vinhas, e nem as águas dos poços eles iam beber. Então Moisés disse: deixa apenas a gente passar, não vamos causar nenhum prejuízo, não vamos consumir nenhuma bebida, nenhuma comida de vocês. Porém, aquele rei mau, aquele rei dos amorreus, o Seom, ele não permitiu que Israel passasse pelas suas terras, muito pelo contrário. Aquele rei amorreu, congregou todo o seu exército, reuniu todo o seu exército, o seu povo, e foi até o deserto para lutar e guerrear contra Israel. Então veja aí como foi grande a maldade e o ódio daquele rei dos amorreus contra o povo de Israel, mas Deus tomou partido de Israel. Deus lutou a favor de Israel, e diz o versículo 24 que Israel feriu a Seom, rei dos amorreus, e todo o seu exército, ao fio da espada, e tomou a sua terra em possessão. Então, aquele rei achava que ia destruir o povo de Israel, mas a coisa se inverteu. Deus deu vitória a Israel, e aquele rei, Seom, rei dos amorreus, foi destruído, ele, o seu exército, e as suas cidades e as suas terras foram confiscadas e agora foram tomadas pelos israelitas, porque Deus deu vitória a Israel contra aquele rei ímpio, contra aquele rei mau, que se levantou para guerrear contra o povo de Deus. E isso é interessante. Quando o povo de Deus está no centro da vontade de Deus, quando o homem e a mulher de Deus está no centro da vontade de Deus, o inimigo que se levantar para querer destruir o povo de Deus, ele vai pagar caro, porque Deus, ele compra as nossas brigas. Deus é um Deus justo, ele defende o seu povo. Agora, se o seu povo estiver em pecado, aí Deus não se responsabiliza. Então é importante isso. Depois de Seom, rei dos amorreus, veio agora a vez de Og, rei de Bazã. Esse rei, Og, ele era um gigante, conforme Deuteronômio 3:11, diz que a cama dele era muito grande, tinha aproximadamente 4 metros de comprimento, era uma coisa assim tremenda. Esse rei era muito grande e ele era rei de Bazã. Diz o texto sagrado de Números, capítulo 21, versículo 33 a 35. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu te tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Então, mais um rei se levantou para querer destruir o povo de Deus, para acabar com o exército de Israel, o rei Og, que era o rei de Bazã, e Deus comprou a briga do seu povo e deu vitória a Israel naquela guerra, e os israelitas mataram a Og, rei de Bazã, e também tomaram as suas terras, tomaram a sua possessão.
E essa vitória de Israel contra Seom, rei dos amorreus, e contra Og, rei de Bazã, essa vitória é celebrada, por exemplo, no Salmo 136. O Salmo 136, um salmo muito lindo, muito bonito, ele celebra a vitória de Deus, em favor do seu povo contra os exércitos inimigos. Então diz aqui, o Salmo 136, versículo 17 em diante: aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre, e deu a reis famosos, e deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre, Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre, e Og, rei de Bazã. Então Deus deu vitória, e a vitória que Deus deu a Israel contra esses dois reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, essa vitória foi celebrada também no Salmo 136. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na nossa batalha espiritual, nós como cristãos não temos nenhuma batalha física, mas porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E Deus é aquele que nos dá vitória em todas as batalhas espirituais. Confiemos no Senhor e sigamos em frente a nossa caminhada, a nossa jornada, porque se o inimigo de nossas almas, Satanás e os seus demônios se levantarem para querer deter o crente e a igreja, eles serão derrotados pelo poder que há no nome de Jesus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da classe de jovens. Estudamos hoje a lição de número 8, as guerras no deserto. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.